O Grande Abalo, Episódio 6. O dia em que a criação se curvará diante do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 15, o apóstolo João nos revela a abertura do sexto selo. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Com a abertura do sexto selo, Deus silencia os céus e faz tremer a terra. Um rompimento cósmico irrompe no tempo, sinalizando que os dias da paciência divina estão chegando ao fim e que os juízos estão prestes a se derramar sem medida sobre as nações. Isso não é apenas uma catástrofe natural ou um abalo cósmico. É o derramar da ira do Cordeiro, o marco visível do início da consumação final de todas as profecias escatológicas. É a resposta santa e implacável de Deus à rejeição da cruz, ao desprezo pelo sangue do Cordeiro e à idolatria desenfreada dos homens. O tempo da misericórdia está se encerrando, e agora os céus e a terra tremem diante daquele que vem julgar com justiça os que recusaram a verdade de sua palavra. O grande terremoto, o altar da terra rachado pelo juízo. E eis que houve um grande tremor de terra. Esse abalo não é apenas geológico, é espiritual e global. A terra criada para a glória de Deus geme com dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. E nesse momento estremece como um altar rachado, pois o sangue dos mártires clama por justiça. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. É o mesmo Deus que fez tremer o Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Agora fazendo todo o planeta estremecer, marcando o início do grande dia do Senhor. Dia de trevas, não de luz. Em Amós capítulo 5, versículo 18 a 20, o profeta levantou sua voz em advertência solene, profetizando com temor sobre esse dia, o dia do Senhor. Não como luz, mas como densas trevas, juízo inevitável para os que viveram em religiosidade vazia e rejeitaram a verdadeira justiça de Deus. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Tudo o que não estiver edificado sobre a rocha, Jesus Cristo, ruirá com violência, será abalado pelos juízos que se aproximam e removido do seu lugar. Nenhum sistema, estrutura ou vida edificada fora de Cristo permanecerá de pé no grande dia do abalo final. O sol escurecido e a lua em sangue, fim da dispensação da graça. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. A luz do sol, que durante séculos iluminou os homens com a bondade de Deus, se apaga como um lamento em silício, símbolo de luto, tristeza e arrependimento. Mas agora não há mais arrependimento que possa livrar dos juízos que desprezaram o Evangelho. O tempo da graça se encerrou e o dia do Senhor chegou com indignação ardente para devastar a terra e executar juízo implacável contra os que amaram a mentira, se deleitaram no pecado, se alimentaram da iniquidade e corromperam a criação com suas obras perversas. O sol escurece, as estrelas se retiram e o juízo irrompe como nunca antes. Isaías capítulo 13, versículos 9 a 10. A lua se torna como sangue. Não há mais luz para a noite, apenas sinais de juízo, desespero, tristeza e morte. O cumprimento profético de Joel, capítulo 2, versículo 31, está ecoando. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As estrelas caem e o céu se enrola. O véu da história é retirado. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu se retirou-se como um livro que se enrola. Aqui se manifesta o colapso final da ordem natural e espiritual. O céu estremece e as estrelas caem. Não apenas corpos celestes que despencam, mas representações proféticas de principados, potestades, príncipes das trevas e hortes espirituais da maldade
Efésios capítulo 6, versículo 12. Juntamente com reis, presidentes, sistema de governos e até líderes espirituais que não permaneceram firmes na verdade da palavra de Deus. É o juízo sobre os que se exaltaram acima da cruz de Cristo, como já anunciado em Isaías capítulo 34, versículo 4. Quando o exército celestial do mal desabará. Em Daniel capítulo 8, versículo 10, fala que até as estrelas serão lançadas por terra. Tudo o que não está firmado em Cristo desmoronará sob o peso da glória do juízo eterno. É a queda de sistemas, reinos, ideologias e impérios humanos. Tudo aquilo que se levantou contra o governo de Deus. O céu que por séculos foi o limite visível da humanidade, agora se rasga como um livro que se fecha, selando de forma irrevogável a história da humanidade sob o domínio do pecado. O tempo é encerrado, a linha entre o temporal e o eterno se rompe, a eternidade começa a descer, não mais como promessa, mas como juízo, glória e consumação final. Montes e ilhas removidas, a queda das fortalezas humanas, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os montes e ilhas, símbolos daquilo que o homem julgava inabalável, são arrancados de suas fundações. Nenhum sistema político, econômico ou militar resistirá. As grandes potências serão despidas, os refúgios dos orgulhosos serão sacudidos. É o cumprimento profético de Hebreus capítulo 12, versículo 27, que diz: para que as coisas abaláveis sejam removidas, e fiquem as que são inabaláveis. Tudo o que não estiver edificado sobre a rocha, Jesus Cristo, ruirá com violência e será deslocados. Pânico e desespero universal. Os homens fugirão do Cordeiro. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 16. O juízo é tão aterrador que ninguém poderá resistir. Nem reis, nem poderosos, nem milionários, nem soldados, nem servos. A elite da terra se esconderá em bunkers, abrigos antiaéreos, refúgios nucleares e fortalezas subterrâneas, acreditando que poderão escapar do juízo iminente. Mas não há abrigo contra a ira do Cordeiro. Onde não há arrependimento, não há salvação, nem há profundidade da terra poderá esconder os homens do grande e terrível dia do Senhor. O mesmo Cristo que antes foi rejeitado com zombaria, agora será temido com terror. Aquele que foi o Salvador desprezado, agora será visto como o juiz implacável. Eles clamarão por morte, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Não é apenas um pânico emocional, é a plena consciência de que zombaram da graça e agora enfrentam a glória irada do Cordeiro de Deus. Finalmente, o grito do céu ecoa: quem pode subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. O sexto selo anuncia que os céus estão sendo preparados para o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Mas antes disso, o cálice da ira de Deus será derramado com força total. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Quem poderá subsistir? Somente aqueles que estão escondidos em Cristo, lavados em seu precioso sangue e firmados em sua palavra. Este é o tempo em que as nações perceberão que a ira do Cordeiro é tão real quanto seu amor, e que o reino de Deus não é apenas promessa, mas juízo iminente para os rebeldes que desprezaram e zombaram do Evangelho de Cristo. Por isso, queridos, voltem-se ao Senhor em arrependimento enquanto é tempo. Ainda estamos sob o tempo da graça, mas o relógio profético avança velozmente. A trombeta do arrebatamento está prestes a soar. O céu está para se abrir. O Cordeiro que arrebatará sua igreja é também o leão da tribo de Judá, que romperá os selos para julgar os ímpios e pecadores de todas as nações, povos, tribos e línguas. Bem, queridos, chegamos ao final do 6º episódio desta série profética.
Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima. Por isso, não percam os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Compartilhe essa mensagem com ousadia. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar esperança aos que precisam. O tempo é agora, e a voz do céu está ecoando com urgência sobre a terra. Seja um instrumento de Deus nesta geração. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e o momento em que os selos serão abertos se aproxima com uma velocidade aterradora. Este não é um tempo de neutralidade, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, com fé e firmeza. Os céus estão em alerta, a terra geme, e o relógio profético avança sem recuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, proclame a verdade profética, porque o Rei está voltando, e sua recompensa vem com ele. Seja voz profética nesta geração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes e proféticas das Escrituras, discernindo com temor o que o Espírito Santo está revelando à igreja nestes dias finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.